Imagine perder anos correndo atrás de dinheiro, status, reconhecimento, prazer e no final descobrir que negligenciou aquilo que realmente importava. Hoje o mundo ensina: busque sucesso, busque fama, busque riqueza, busque satisfação pessoal. Mas Jesus disse algo completamente diferente. Na Bíblia Sagrada, Cristo declarou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essa não foi apenas uma frase bonita, foi uma direção espiritual, um alerta, uma chave para viver debaixo da vontade de Deus. Porque muitos querem as bênçãos, mas poucos querem o reino. Muitos querem paz, mas não querem obedecer. Muitos querem salvação, mas continuam colocando Deus em segundo plano. E talvez essa seja a razão de tanta ansiedade, vazio e confusão espiritual nos dias atuais. Neste vídeo, você vai entender o que significa buscar o reino de Deus, porque Jesus colocou isso em primeiro lugar. O perigo de viver focado apenas nas coisas terrenas e como colocar Deus verdadeiramente no centro da vida. Então fique até o final, porque essa mensagem pode transformar completamente a sua caminhada espiritual. O que é o reino de Deus? Quando Jesus falou sobre o reino de Deus, ele não estava falando de um reino político ou terreno. O reino de Deus é o governo de Deus sobre a vida do homem. É quando Deus deixa de ser apenas alguém que a pessoa conhece e passa a ser quem governa. Pensamentos, decisões, atitudes e desejos. Muitos conhecem o nome de Deus, mas poucos vivem sob o reino dele. Buscar o reino significa colocar Deus acima da própria vontade, viver em obediência, amar a verdade, buscar santidade, desejar agradar a Deus mais do que agradar o mundo. Hoje existe uma geração que quer os benefícios do céu, mas não quer renunciar ao pecado, quer milagres, mas não quer compromisso, quer promessas, mas não quer transformação. Só que o reino de Deus exige entrega. Jesus nunca prometeu um caminho largo, ele falou sobre porta estreita, e isso confronta diretamente o coração humano. O mundo está distraindo as pessoas. Convenhamos que isso é verdade, né? Nunca houve tantas distrações como hoje. As pessoas acordam pensando em contas, redes sociais, aparência, dinheiro, reconhecimento, entretenimento, mas quase não pensam em Deus. O inimigo sabe que uma pessoa distraída espiritualmente se torna fraca. Por isso, o mundo moderno vive ocupando a mente das pessoas o tempo inteiro. São vídeos sem fim, prazer imediato, comparações, ansiedade, pressão, correria. E aos poucos, Deus vai ficando para depois. A oração fica para depois, a leitura bíblica fica para depois, a presença de Deus fica para depois. E quando percebem, estão frios espiritualmente. Existe gente que passa horas nas redes sociais, mas não consegue passar 10 minutos buscando a Deus. Isso mostra onde realmente está o coração, porque aquilo que domina seu tempo, normalmente domina sua alma. A ansiedade de quem não confia em Deus. O contexto dessa fala de Jesus em Mateus 6 era sobre preocupação. As pessoas estavam ansiosas com comida, roupa, futuro, sobrevivência. Então Jesus ensinou algo poderoso. Quem busca primeiro o reino, aprende a confiar em Deus. Cristo disse: olhem para as aves dos céus. As aves não plantam, mas Deus sustenta. Ele também falou sobre os lírios do campo. Nem Salomão se vestiu como eles. Jesus estava mostrando que Deus cuida da criação e cuidará muito mais dos seus filhos. Mas o problema é que muitos querem controlar tudo, querem garantir o futuro sem depender de Deus. Só que viver sem confiança em Deus gera medo, ansiedade,
desespero, gera vazio, gera cansaço espiritual. Buscar o reino primeiro significa descansar na soberania de Deus. Não significava viver sem trabalhar. Não significa abandonar responsabilidades. Significa colocar a confiança em Deus acima do medo. O grande erro: inverter as prioridades. Muitas pessoas buscam dinheiro, relacionamentos, estabilidade, conforto, prazer e deixam Deus por último. Mas Jesus ensinou o contrário: primeiro o reino, depois as demais coisas. O problema é que o coração humano sempre tenta inverter essa ordem. A pessoa diz: quando eu tiver tempo, vou buscar a Deus. Quando minha vida melhorar, vou para a igreja. Quando eu resolver meus problemas, vou me aproximar de Deus. Mas talvez seja justamente a falta de Deus que está destruindo tudo, porque nenhuma conquista terrena consegue preencher o vazio espiritual. Você pode ter dinheiro e continuar vazio, pode ter fama e continuar perdido, pode ter milhares de seguidores e ainda assim viver longe de Deus. O ser humano foi criado para Deus e sem Ele nada satisfaz completamente. Exemplo de Salomão. Salomão recebeu sabedoria, riqueza e honra, mas houve um momento em que seu coração começou a se afastar de Deus. E isso mostra uma verdade séria. Até alguém extremamente sábio pode se perder quando deixa Deus em segundo plano. Salomão teve tudo o que muitos sonham: ouro, poder, influência, luxo, reconhecimento, mas no final da vida percebeu que tudo era vaidade sem Deus. Hoje muita gente acredita que será feliz apenas conquistando coisas materiais, mas a história mostra: quando Deus não é o centro, nada é suficiente. Buscar o reino exige renúncia. Preste atenção. Essa é a parte que muitos não querem ouvir. Buscar o reino exige renúncia. Jesus nunca enganou ninguém. Seguir a Cristo significa lutar contra o pecado, negar desejos errados, abandonar práticas que afastam de Deus, permanecer firmes mesmo em tempos difíceis. O evangelho moderno muitas vezes tenta adaptar Jesus ao gosto das pessoas, mas o verdadeiro evangelho transforma o homem. Buscar o reino não é apenas ir à igreja, é viver uma vida alinhada com os preceitos de Deus. É escolher obedecer mesmo quando ninguém está vendo. É continuar fiel mesmo sendo criticado. É permanecer firme em um mundo que zomba da santidade. O reino de Deus não é apenas palavra. Existe uma aparência religiosa hoje, você concorda? Pessoas que falam de Deus, mas vivem longe dele. Jesus criticou os religiosos hipócritas porque aparentavam santidade por fora, mas estavam vazios por dentro. Buscar o reino não é viver de aparência espiritual, não é postar frases bíblicas e viver no pecado escondido, não é emocionar-se em cultos e continuar com o coração endurecido. O reino de Deus transforma pensamentos, atitudes, palavras, caráter. A verdadeira fé produz mudança. Como buscar o reino de Deus na prática? Oração. Quem busca o reino precisa desenvolver intimidade com Deus, certo? Não existe relacionamento sem comunicação. A oração fortalece a alma. Mesmo quando não houver vontade, ore. Mesmo em silêncio, ore. Mesmo cansado, ore. Busque a presença de Deus. Leitura da palavra. A palavra alimenta espiritualmente. Hoje muitos estão espiritualmente fracos porque vivem apenas de vídeos curtos e mensagens rápidas. Mas crescimento espiritual exige profundidade. A Bíblia corrige, ensina, fortalece e confronta. Obediência. Não adianta apenas ouvir, é preciso praticar. Muitos conhecem versículos, mas continuam vivendo da mesma maneira. Quem busca o reino precisa decidir obedecer a Deus. Santidade. Santidade não é perfeição absoluta, é separação.
é lutar diariamente para não se contaminar com aquilo que desagrada a Deus. O mundo normalizou o pecado, mas Deus continua sendo santo, tá? Não se esqueça disso. Os sinais de uma vida longe do reino. Quando alguém se afasta de Deus, alguns sinais aparecem: frieza espiritual, falta de vontade de orar, vazio constante, apego exagerado ao mundo, perda da sensibilidade espiritual, normalização do pecado e o mais perigoso, a pessoa começa a achar isso normal. Por isso Jesus alertou tanto sobre vigilância. O tempo está passando. A vida é rápida. Muitos fazem planos para tudo, menos para a eternidade. Mas a verdade é que um dia, dinheiro ficará, fama ficará, bens ficarão, redes sociais desaparecerão e restará apenas a eternidade. Jesus deixou claro de que nada adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Essa é uma das maiores tragédias espirituais, conquistar tudo na terra e perder o céu. Talvez hoje Deus esteja chamando você de volta, porque durante muito tempo o mundo ocupou o lugar que deveria ser dele. Talvez você tenha colocado outras prioridades acima da presença de Deus, mas ainda há tempo para voltar, ainda há tempo para buscar o reino, ainda há tempo para colocar Deus em primeiro lugar. Jesus não prometeu uma vida sem lutas, não se esqueça, mas prometeu estar com aqueles que o buscam de verdade. E no final, nada será mais importante do que ter permanecido fiel a Deus. Então, antes de encerrar este vídeo, faça uma reflexão. O que realmente ocupa o primeiro lugar no seu coração, hein? O que realmente está em primeiro lugar no seu coração? Porque aquilo que está em primeiro lugar é aquilo que governa a sua vida. E Jesus deixou claro: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Se essa mensagem falou com você, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Compartilhe, será de grande valia. Se inscreva no canal para mais mensagens sobre fé, profecias bíblicas e preparação espiritual. E lembre-se, o mundo passa, mas a palavra de Deus, essa, permanece para sempre.